Olha só, matéria e fenômenos, tá? Nossa primeira aulinha, aula tranquila, aula suave. O que é matéria? Vamos falar disso primeiro e depois a gente vai ver o que são fenômenos, tá? Matéria. A definição de matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Mas para a gente trabalhar o assunto matéria, a gente tem que entender o que é massa. Então, por exemplo, quando você sobe numa balança, o que você está calculando ali? O peso? A massa? Na verdade, galera, o que você está calculando ali é a sua massa, tá? Tudo aquilo que você coloca lá na balança, você está mensurando a sua massa. O seu peso é muito relativo. E aí o cara de física vai te explicar isso melhor lá no módulo dele, beleza? Então, galera, tudo aquilo que você bota numa balança te dá uma resposta, tem massa, certo? Então, o que a gente pode pensar que não tenha massa? A primeira coisa que o pessoal pensa é o ar, tá? Mas, pessoal, a gente vai estudar lá no próximo módulo, tabela periódica. A gente vai ver, por exemplo, que o ar ele também tem a massa. Cada átomo, cada molécula tem a sua massa. E, para ser matéria, a gente viu, tem que ocupar um lugar no espaço. Então, pessoal, o que não ocupa um lugar no espaço? Tudo ocupa lugar no espaço. Então, por exemplo, nós, tá? Eu tenho uma massa, certo? Tenho aqui os meus 50 quilos de repente, tal, certo? Beleza? O Elton não, o Elton já tem lá os seus 120, por aí, né? Mas beleza. Então, galera, nós, por exemplo, temos massa e ocupamos um lugar no espaço. Na verdade, tudo que tem no nosso dia a dia tem massa e ocupa um lugar no espaço, certo? Ou seja, tudo é feito de matéria. E é isso que a química estuda, o estudo da matéria, beleza? Então, galera, vamos lá. Isso é matéria. Vai ser o tópico principal desse primeiro módulo. Show? Tranquilão? Agora, fenômenos. Galera, fenômenos são o seguinte. Existem fenômenos físicos e existem fenômenos químicos, tá? Qual a diferença deles? Observa aqui do lado, pessoal. O fenômeno físico é aquele que não altera a matéria. O fenômeno químico é aquele que altera a matéria. Agora, vai dica para vocês, tá? O que seria alterar a matéria ou não alterar a matéria? Vamos lá de um exemplo. Imagina o seguinte, que existe uma árvore, certo? Tá aqui a nossa árvore, beleza? E aí vem o cara e corta essa árvore, certo? Galera, o tronco dessa árvore antes era o quê? Basicamente, madeira. Quando o cara corta essa árvore em vários pedaços, passam a ser pedaços de madeira. E aí ele pega esses pedaços e faz o quê? Uma cadeira, por exemplo. Uma cadeira de madeira. Ou seja, deixou de ser madeira quando era árvore, que passou a ser a parte cortada e depois quando virou a cadeira? Não. Então era madeira antes, continua sendo madeira no meio e no final do processo ainda assim era madeira. Ou seja, eu alterei a minha matéria? Não. Então isso é um fenômeno físico, certo? Outro exemplo de fenômeno físico que cai muito nas provas, pessoal. Mudança de estado físico. Se você tem o sólido passando para líquido, o líquido para gasoso, ou o contrário, o gasoso voltando a ser líquido, o líquido para sólido, ou o sólido para gasoso, do gasoso para o sólido, todos eles são fenômenos físicos. Não esqueçam disso, pessoal. Isso cai bastante na prova. Outra coisa, o fenômeno químico. Galera, fenômeno químico é aquele que altera a constituição da sua matéria. Ou seja, se eu pego aquela mesma cadeira de madeira e taco fogo nela, o que vai acontecer? Vai deixar de ser madeira, aquilo ali vai virar cinza, aquilo vai virar CO2, vai virar água, aquilo ali vai virar uma série de coisas. Sim, vai virar água. A gente vai estudar isso melhor. Agora, era madeira, se tornou uma outra substância. Então, isso é um fenômeno químico. Toda queima vai ser um fenômeno químico, galera. Outros exemplos de fenômenos químicos que caem muito nas provas. Um deles, a digestão dos alimentos. A digestão dos alimentos, pessoal, ela ocorre no nosso estômago, né? Naturalmente. E aí o que acontece? No nosso estômago tem um ácido, o ácido clorídrico. Ele é responsável por fazer a quebra de umas moléculas maiores em moléculas menores, certo? E vai transformando ela em outras coisas, certo?
Isso estou explicando a grosso modo. Quem vai falar isso melhor vai ser lá nossa professora de biologia, tá? E mais um exemplo que vai aparecer na sua prova de fenômeno químico: oxidação, tá? O que a gente chama de enferrujar. Isso é um fenômeno químico também, beleza? Galera, vamos analisar o seguinte. Pega aí a apostila de vocês, pega aí no celular, no seu tablet, no seu smartphone, seja lá onde tiver. Aproveita e dá um like lá na nossa página, beleza? Galera, questão 6 do primeiro módulo. Diz assim, em física e química podemos entender fenômeno como uma transformação da matéria e que, portanto, compreende o estado inicial e o final da matéria. Assim classificamos os fenômenos em físicos ou químicos. Considere os experimentos equacionados. E aí, pessoal, essa questão vai perguntar qual é o fenômeno que ocorre em cada uma das alternativas, certo? O primeiro, transformação do vinho em vinagre pelo processo da fermentação, pessoal. Galera, era vinho. Vinho é uma matéria. Vinagre já é outra matéria. Nota que quando ele coloca aqui fermentação, fermentação é uma reação química, certo? Que a gente vai analisar melhor mais pra frente. A gente ainda está na nossa primeira aula, hoje é mais tranquilinho, mais na paz, mais suave, certo? Então, galera, o primeiro fenômeno é o quê? Químico. Olha o segundo, água que através da corrente elétrica vira gás hidrogênio e gás oxigênio. Pessoal, água é a mesma coisa que hidrogênio? Não. Água é a mesma coisa que o gás oxigênio? Não, certo? Então, pessoal, água e os gases que formaram depois da corrente elétrica não são a mesma coisa. Ou seja, passou-se por um processo químico, tá? Terceiro, olha só, que nem eu falei, papel através do fogo virando gás carbônico e água. Ou seja, é uma queima, uma combustão. E toda queima é um fenômeno químico, certo? Outro, gelo através do calor virando água líquida. Pessoal, gelo virando água líquida. Ou seja, não é uma mudança de estado físico, de sólido ele está virando líquido. E já adianto, mudança de estado físico cai muito nas provas e a gente vai estudar na nossa terceira aula, então fica ligado. Isso vai ser um fenômeno físico, certo? E por fim, a barra de ferro virando ferrugem. Enferrujar é a mesma coisa que a gente chama na química de oxidar. E isso é um fenômeno químico. Valeu, galera? Então, adquira a nossa apostila, pessoal. Lá tem uma série de exercícios para você não ficar de fora. Vamos ter a resolução de todas as questões. E fique esperto, o inimigo está sempre estudando. Valeu, galera!